Henrique Meirelles é administrador com experiência no setor financeiro e atual secretário estadual de Fazenda do governo de São Paulo. Ele foi também ministro da Fazenda no governo Michel Temer, logo depois do impeachment, e presidente do Banco Central do Brasil no governo Lula, entre 2003 e 2010. Nós falamos sobre diversos assuntos: vacinação, retomada da economia, cenários para 2022, eleições, reformas, política fiscal, por aí vai. Sempre estou pronto a colaborar com o país, com a população brasileira da melhor maneira possível. O que, de fato, eu não faço é aquilo que eu chamo de decidir por hipótese. Se houver o convite ou o chamamento tal, qual será a minha decisão? Não, esse tipo de gasto de tempo inútil eu não tenho. Eu trabalho em cima de hipótese concreta. O senhor não gosta de falar em hipóteses, mas existe algum tipo de chamado que o senhor diz não? Olha, quando não há condições de trabalho, era um governo que estava numa fase final, foi logo depois na fase final da saída já do Joaquim Levy, e quando já existia todo um processo em andamento de impeachment, etc., eu disse, olha, não há condições. Por quê? Porque toda a série de reformas que eu pretendo propor, por exemplo, nós fizemos a reforma trabalhista, por exemplo, fizemos o teto de gastos, e etc., etc., e já fizemos a primeira proposta de reforma da Previdência. Tudo isso demanda credibilidade, confiança. E nós não temos condições de fazer isso neste momento. Na realidade, aconteceu isso, depois conversamos, mas de fato, a conversa foi com então, o presidente Temer. E tem a preocupação que não é exatamente com Lula, é uma preocupação com o PT, tá certo? Agora, é uma preocupação criada pelo próprio PT, porque economistas se intitulam porta-vozes do PT, não sei se são, mas se intitulam, se apresentam como tal, fazem declarações à imprensa, etc., preocupantes, porque propõe tudo aquilo que não dá certo. Despesa pública elevada, despesa pública, gastar dinheiro público é bom. Então, esses discursos de gastar o dinheiro público é bom, é positivo, distribuir renda, é um discurso preocupante. Por quê? Porque a gente sabe o resultado disso. Isso aconteceu no Brasil durante décadas, de tempo de uma crise. É óbvio. Como acontece aí na vizinhança também, em outros países. Aí sim, uma declaração preocupante do próprio Lula, dizendo que ela tinha que acabar com o teto de gastos, não sei o quê. E vieram, inclusive, me perguntar, já posso antecipar a minha resposta, que eu já dei, aliás, antecipar não, verbalizar, que eu disse, olha, o ex-presidente está mal orientado. Tá certo? Então, essas declarações são preocupantes. Naquela época, ele perdeu 3 eleições por questões assim. Aí, em 2002, escreveu a carta aos brasileiros, dizendo, não é nada daquilo, esqueçam tudo o que eu disse, agora o negócio vai ser pé no chão. E, de fato, do ponto de vista monetário, foi os 8 anos, do ponto de vista fiscal, pelo menos no primeiro mandato. Por quê? Será que ele vai mudar de novo? Vai escrever outra carta brasileira ano que vem, dizendo, não, aquilo que eu falei está errado? Então, é óbvio que é um certo problema. O senhor disse que, quer dizer, Lula está, no mínimo, mal orientado. O senhor se veria nesse papel se fosse chamado Meirelles para ajudar a orientá-lo, como fez em 2002? O senhor estaria disposto novamente? Olha, como eu disse, eu não trabalho sobre hipótese. Eu não gasto tempo com isso. Porque no momento em que se corporifica, se concretiza uma situação, aí é outra coisa, você discute a situação específica, discute a autonomia, discute isso, aquilo. Fechamos um acordo, tudo bem. Não há nada mais complexo no Brasil do que essa legislação de ICMS. Cada estado tem a sua
sua alíquota, sua estrutura, sua legislação. Às vezes, dentro do Estado, cada setor, cada segmento, às vezes, cada produto dentro do mesmo setor tem tributações diferentes. Então, aquilo que o próprio Banco Central, na sua classificação de doing business, chama de complexidade tributária, isto é, o Brasil está muito mal classificado nessa linha, nesse ponto de tributação. Por quê? Pela complexidade, olhando exclusivamente do ponto de vista de tempo que a empresa gasta para pagar imposto. Não para ter o lucro para pagar o imposto, mas por burocracia, contabilidade, advogado, formato e formulário e etc. O importante é se reformar tudo e não apenas um pedaço. O problema maior ali está exatamente no aumento de carga tributária. Esse é o maior problema, porque o Brasil já tem uma carga tributária muito elevada, porque tem despesas públicas muito elevadas, né? Nós temos que resolver o problema das despesas públicas, não aumentar imposto, mais ainda no Brasil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante, relevante aí que eu acho desse negócio, é exatamente essa questão de tributar dividendo. Primeiro, você pode ter uma visão distributivista, isto é, não, por que é que o acionista não paga imposto, etc., etc. Devagar. A empresa paga imposto no seu lucro, imposto elevado em termos internacionais. É um dos problemas, inclusive, de pouco investimento no Brasil. Carga fiscal elevada nas empresas. Não adianta nós dizermos, mas na hora de dividir o dividendo, distribuir o dividendo é isento. Tá, mas ele já pagou, a empresa já pagou o imposto no lucro, né? Então, fala, mas aí distribuir o dividendo aí é só para o investidor gastar. Não, nós não podemos apenas ficar numa visão política. O investidor é aquele acionista da empresa, a pessoa física, o fulano de tal ou a fulana de tal. Não. Investidores são todos, são fundos de investimentos nacionais e internacionais de grande porte, são corporações globais que têm investimento subsidiária brasileira, e etc., etc. Se todos esses fundos de investimento nacionais, internacionais, corporações industriais ou financeiras ou comerciais, etc., ou de serviços globais, investir no Brasil não pode retirar, ou melhor, pode, mas é penalizado na retirada dos dividendos, isso aí, evidentemente, diminui a competitividade internacional do país para atrair investimentos. É óbvio isso, tá certo? Você não pode ver o acionista como aquela figura pessoa física que vai pegar o dinheiro para gastar. Não. Você tem toda uma estrutura de investimentos internacional. E existe muita liquidez no mundo hoje. Deveremos ter o melhor Natal da história. O ritmo de retomada está, de fato, muito forte. Uma economia crescendo aí entre 7% a 8%, possivelmente mais próximo de 8%, durante o ano. É um crescimento, de fato, extraordinário. Isto é resultado de um crescimento forte da indústria, do comércio e agora também cada vez mais serviços. Os últimos dados dos serviços também estão mostrando um crescimento forte. A inflação brasileira tem peculiaridades. Quer dizer, houve uma desorganização muito grande da cadeia produtiva no Brasil em função da pandemia. Então, houve falta de produtos eventuais. Por muita incerteza, as empresas, muitas vezes, mesmo tendo vendas baixas, elas aumentaram o preço para assegurar margens. E também por muita dificuldade da cadeia produtiva, uma certa desorganização da cadeia produtiva. Então, isso levou, de fato, a uma alta da inflação. Há agora um componente muito importante de falta de confiança, não se saber. E inflação tem um grande componente de confiança, quer dizer, a expectativa de inflação. Quando você tem a expectativa de inflação ancorada, onde as pessoas confiam em que a inflação vai cair,
aí as próprias empresas moderam o aumento de preço, quer dizer, entra num ciclo virtuoso ou, ao contrário, um ciclo vicioso. Só que aí eu chamaria a atenção para um aspecto. Não é apenas o Banco Central. O trabalho do Banco Central pode ser facilitado ou não. Por exemplo, em 2016, quando eu assumi o Ministério da Fazenda, a inflação era elevada, tá certo? E a taxa de juros também era elevada. Então, nós tínhamos uma situação de uma recessão muito forte, taxa de juros elevada, inflação elevada. A situação um pouco completamente fora, assim, inusitada. Por falta de confiança e esse problema da época. Agora, no momento em que nós instituímos o teto de gastos, olha que coisa interessante, e houve uma confiança de que a parte fiscal estava sob controle, nós tivemos, em consequência, tá certo? Também uma queda da taxa neutra de juros e, portanto, facilitou o próprio trabalho do Banco Central, que subiu um pouco a taxa de juros e a inflação caiu rapidamente. Então, ele pode baixar a taxa de juros. Então, nós tivemos uma situação oposta. Nós tivemos uma situação de inflação baixa no Brasil e taxa de juros baixa. Tá certo? E o crescimento voltando. Agora, qual é a situação atual? Eu acho é muito importante que se der uma orientação um pouco mais firme, tem muito ruído, esse é o problema. Tudo aquilo que vai se fazer por causa do ano eleitoral, e gastos, e etc. Então, o auxílio emergencial é importante. Eu sempre fui favorável ao Bolsa Família para proteger as camadas, de fato, desempregadas da população, tudo isso. Agora, é importante, no entanto, que se dê uma direção clara. Quer dizer, o teto de gastos é rigorosamente obedecido, a situação fiscal está sob controle e a austeridade permanece, porque isto faz com que, diminuindo a incerteza fiscal, você diminua a incerteza à frente, também na área inflacionária. Tá certo? E, consequentemente, facilita o trabalho do Banco Central. Quer dizer, o Banco Central fica com um trabalho duplo quando tem uma expectativa de um certo descontrole fiscal e, ao mesmo tempo, uma inflação surgindo. É muito difícil a situação das autoridades da área econômica, evidentemente, por toda essa dificuldade política hoje, etc., e o governo reagindo para sobreviver e depois para disputar a eleição ano que vem, e as autoridades da área econômica fazendo o que é possível. Mas, deixando de lado pessoas e olhando o governo como um todo, então seria importante o governo, como um todo, dar uma mensagem firme, serena, de controle fiscal, e etc. E, com isso, viabiliza para o Banco Central, de fato, tomar as atitudes, conseguir controlar a expectativa de inflação e a inflação, né, sem ter que subir a taxa de juros de uma forma muito forte. Se precisar, eu acho que tem que fazer.